te servir, te conhecer, saber que o Senhor é o nosso Deus. E se nós declaramos o nosso amor pelo Senhor, é porque o Senhor nos amou e provou esse amor de forma sacrificial. Muito obrigada. Passa do teu sangue sobre nós, Jesus. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros. Passa do teu sangue sobre mentes e corações. Derrama desse poder sobre nós. Nós queremos conhecer cada vez mais. Nós queremos essa intimidade, esse relacionamento profundo, crescer nesse relacionamento. Nós viemos aqui para isso, Senhor. Nós queremos crescer na Tua presença, te conhecer cada vez mais. Nós queremos nos aprofundar nesse relacionamento, nesse conhecimento. É o que Paulo disse, eu quero é conhecer a Cristo. Obrigada. Assuma o controle dos nossos corações, da nossa vida, dessa reunião. Fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, queremos crescer cada vez mais. O tempo todo, Senhor, é a minha oração. Nos ajuda a crescer, porque eu encontro isso na Tua palavra. Cresçamos em tudo. Naquele que é o cabeça, é Cristo. Crescer no Senhor. Quanto mais te conhecemos, mais avançamos, mais progredimos. Muito obrigada por tudo. Assuma o controle desse trabalho. Perdoa as nossas falhas. Coloca anjos poderosos aqui. Tem misericórdia de nós. Acampa os teus anjos, Senhor. Abrimos essa reunião com um desejo imenso de crescimento. Um desejo de sair daqui num nível tão alto. Nós queremos te conhecer, meu Deus. A Tua vontade para a nossa vida. Nós queremos essa intimidade, um relacionamento que se desenvolve, se aprofunda. Muito obrigada por todo o bem que tem nos feito, pela vida, pela salvação, por esse dia, por essa porta aberta, por esses momentos na Tua presença. Senhor, fala conosco, vem Espírito Santo e fala conosco. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Setas demoníacas contra nós, contra a reunião. Em nome de Jesus, eu amarro todas as forças do mal e lanço no abismo. Em nome de Jesus. E eu peço a cobertura do Teu sangue e anjos poderosos aqui. Eu peço unção, eu peço poder. Eu peço, Senhor, a Tua presença real, palpável na nossa vida. Dependemos inteiramente do Senhor. E ai de nós sem o Senhor. Muito obrigada. Eu sempre vou dizer obrigada, obrigada. Porque eu não encontro uma outra palavra para descrever a minha gratidão e o meu amor por saber quem Tu és, por vê-lo se revelando na nossa vida e nos ajudando a avançar dia após dia. É maravilhoso te conhecer, Senhor. E nós sabemos que nós podemos conhecer muito mais, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nós queremos conhecer de forma bem mais profunda hoje. Esteja entre nós sempre. E que os nossos corações estejam abertos, rasgados para o Senhor, nossas mentes preparadas, como diz a Sua palavra. E que possamos sair num nível bem mais alto, com decisões firmes. Muito obrigada. Vendo coisas que nós não estávamos vendo e prontos para avançar muito mais. Esteja, Senhor, aqui nos ajudando a ter clareza. Nós precisamos de clareza. Clareza é poder. Visão. Onde não há visão, o povo perece. E nós queremos visão, nós queremos clareza para podermos avançar. Te amamos, amém. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse?
declaro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga: eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Vamos ler em 2 Samuel 20 e acompanhar essa história que tem muito a nos ensinar. O título é A Rebelião de Seba. Seba é chamado na Almeida de um homem de Belial. Você vai encontrar muito, principalmente, o que a gente mais lembra é dos filhos de Eli, que foram chamados de filhos de Belial. E aí, quando você vai buscar, no hebraico, Belial significa sem valor, inútil, rebelde, é conhecido como um demônio, o demônio da arrogância, da loucura. Está relacionado a ímpios ou um comportamento ímpio, filhos da destruição. Agora, e por aí vai, tem várias, mas basicamente é isso, é um demônio, um espírito. E esse Seba, na teoria, teoricamente, o Deus dele era o Deus vivo. Tanto que a Bíblia diz assim, também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim, ele era um benjamita. Ele foi criado, ensinado, educado nas leis do Senhor. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé, para casa todos os de Israel. Deixa eu ler na Almeida. Então, se achou ali por acaso um homem de Belial. Então, era um homem de Belial, o espírito que atuava nele. Era o espírito da rebelião. O que tinha dentro dele? Um monte de inutilidades, de coisas sem valor. Um homem que escolheu o lado errado da vida e que se colocou como um filho da destruição. Cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: não temos parte em Davi, nem herança do filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para servir Seba. Então todos os de Israel abandonaram Davi para servir Seba, filho de Bicri, mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda
as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Foram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Diz então Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada, e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à casa, a grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo, e Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda, Joabe foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos se aproximavam do corpo de Amasa, paravam arrastando-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, vamos juntos? Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que venha aqui, para que eu fale com ele. Vamos continuar. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve, a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Agora, ó, bem forte, não é esse o problema. Ok, não é esse o problema. Agora eu continuo e concluo essa leitura. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi: entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho,
E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe, e ele tocou a trombeta, e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Muito bem. Aqui nós vemos, aliás, temos lições importantes para a nossa vida. Davi estava sofrendo as consequências daquele passo errado, e problemas, e consequências, e tinha acabado de viver aquela rebelião, aquela situação terrível por parte de Absalão, seu filho. E esse homem chamado Seba, de Benjamim, ele tinha levantado uma rebelião contra Davi. Então, mal uma tinha, digamos, terminado com consequências, mortes, mais uma vez, um outro problema, rebelião. E Davi, então, perdoou Amasa. Amasa tinha sido nomeado por Absalão para ser o comandante do exército. E Davi manda que ele convoque o exército, e ele demora para convocar, e ele chama Abisai e fala, ó, tem que ser rápido. Antes que Seba se esconda numa cidade fortificada e a gente não encontre, e ele levante uma rebelião maior, que vai ser pior do que a de Absalão. Então precisa perseguir e pegar esse rapaz. E botar um ponto final nisso. Muitas situações, você vê as 10 concubinas que ele colocou numa casa separada, foram as que Absalão violentou para poder chocar o pai, aquele conselho que Aitofel deu para ele, que era conselheiro de Davi. Mas é um estrago atrás do outro, né? Porque Aitofel era conselheiro de Davi, a Bíblia diz que os conselhos dele eram como os conselhos de Deus na vida de Davi. E aí ele era avô de Betseba, viu tudo aquilo que aconteceu, ele acabou se virando terrivelmente contra Davi. Então foi assim, uma coisa atrás da outra, traições e traições. Aí ele se uniu a Absalão, deu conselhos terríveis para Absalão. Depois esse homem não aguentou, quando Absalão não aceitou um dos conselhos dele, foi e se suicidou. Tragédias e tragédias. E Davi acabou saindo por conta da rebelião, ele não queria aquele confronto, né? Ele ter que enfrentar por certo, eu fico imaginando um pai, né? Eu vou guerrear contra meu filho, matar meu filho, ele não queria, apesar do rapaz ter levantado aquela rebelião. Ele entendia que tudo aquilo era fruto de escolhas erradas. E ele recomendou demais a Joabe para não matar Absalão. É muito importante lembrar, Joabe aqui estava vindo de uma batalha sangrenta, onde ele tinha matado cerca de mais de 20 mil homens de Israel, que tinham se aliado lá a Absalão. Temos que lembrar que ele não obedeceu ao rei, matou Absalão. Foi ele que matou. O Amasa foi perdoado por Davi e colocado no lugar de Joabe. Joabe, de forma traiçoeira, fingiu que ia beijá-lo, pegou e matou. Todo Israel sabia da fama de Joabe. O sujeito se tornou um sanguinário. Ele era temido porque todos sabiam que não tinha conversa com ele.
Ele matava mesmo. Então, a situação era uma situação grave. Esse Seba fugiu, se escondeu nessa cidade, e Joabe matou Amasa e foi para lá. Fez um cerco nessa cidade fortificada. E assim, ele ia entrar. Todo mundo sabia que não tinha acordo com ele. Ele não era de ouvir. Ele chegava e ele matava. Ponto. Nós vemos aqui o enfraquecimento do homem. Uma coisa que eu vejo Deus batendo, fazendo um movimento para despertar os homens de Deus. Porque com tantos homens naquela cidade, você não vê a voz de um homem, mas uma mulher é que reagiu. Aqui já nós encontramos uma lição. Muitas vezes as coisas vão entrando nas famílias e, consequentemente, na sociedade, quando há um enfraquecimento de uma peça tão importante. Essa mulher, ela teve uma reação admirável, porque certamente quando ela viu aquele cerco, ela sabia quem era Joabe. Ela gritou, foi um grito. Eu preciso falar com Joabe. Só o fato dela ter coragem de falar, ela já chegou se humilhando. Por favor, ouve a tua serva. E ele ouviu. Ele falou com ela. E ela começou a argumentar. Ela disse para ele, escuta, está aqui. Todo mundo sabe. Ouve a tua serva, que a tua serva tem a dizer. Estou ouvindo. Ela prosseguiu. Antigamente se dizia, peça conselho na cidade de Abel. Quer dizer, era uma cidade, ó, isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Quer dizer, era um lugar de gente sábia. Ela estava dizendo isso. Ela continua e diz assim, ó, tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Um lugar onde acolhe as pessoas. E aí, ele vem e fala assim, não, longe de mim. Eu não quero destruir a cidade. Esse não é o problema. Isso me encanta porque eu amo pessoas que não retrocedem nas suas conquistas. E o que nós vemos aqui é uma mulher que reagiu a despeito de tudo que ela sabia, a fraqueza, certamente, das autoridades daquele lugar, mas ela reagiu. E ela apresentou as razões dela. E ela deixou bem claro, nós conquistamos um nome. Essa cidade é como uma mãe em Israel. É um lugar conhecido como uma cidade, um lugar de gente sábia. Peça conselhos a Abel. A cidade de Abel. E as coisas se resolvem. Nós temos capacidade da visão para as coisas se resolverem. Nós somos fiéis a Israel. Nós somos um povo pacífico. Nós conquistamos um lugar. E você quer arruinar com tudo isso? Ele falou, não. Não é a questão. Esse não é o problema.
Eu gosto da frase, não é esse o problema, porque Joabe, naquele momento, disse, eu não sou o seu problema. Você está me tratando como seu problema, eu não sou o seu problema. Isso é apenas a consequência do problema que você acolheu. O seu problema está aí dentro. E por causa do problema que está aí dentro, é que você está sofrendo essa consequência aqui de fora. Esse não é o problema. O seu problema está aí dentro. Essa mulher, então, ele vem e continua e fala assim, olha, tem um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, que se rebelou contra o rei. Ele é um rebelde. Ele é um filho de Belial. Ele é um filho da destruição. Ele é um demônio. Você acolheu um demônio aí dentro. É o que você tem aí. Da arrogância. Vocês abriram as portas para uma situação que está desestabilizando tudo. O problema é esse. Essa mulher, então, disse assim, aí ele disse assim, me entregue o homem. Tira o problema, porque eu não sou seu problema. Essa mulher, então, parou e disse assim, a cabeça dele vai ser jogada do alto da muralha. Não tem problema. Esse é o problema? Eu vou resolver o problema. Essa mulher, você vê que ela tinha influência na cidade. Ela foi lá e falou com os homens da cidade. Ela deu esse conselho. O que é que os homens fizeram? Imediatamente, eles ouviram aquela mulher sábia. Cortaram a cabeça de Seba e jogaram da muralha. Jogaram. Na mesma hora que eles jogaram a cabeça de Seba, Joabe tocou a trombeta. E os homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade. E cada um voltou para sua casa. Ou seja, o problema foi embora. Acabou o problema. Aquela situação de aflição que eles estavam vivendo, que aquela cidade estava vivendo, todo mundo estava vivendo, tinha a ver com a abertura que foi dada para um homem chamado Seba entrar, que representava tudo que é ruim. Seba aqui representa algo inútil, sem valor, representa rebelião, representa arrogância, loucura, cegueira, destruição, um espírito demoníaco que quando entra só traz ruína para a vida da pessoa. Quando a cabeça de Seba foi cortada, foi colocado um ponto final naquele domínio. E os problemas que tinham chegado por conta daquele problema que estava lá dentro da cidade, desapareceram. Porque, na verdade, o que estava fora era consequência do que estava dentro. Aquilo só era consequência. Tem coisa que é óbvia, mas tem coisa que parece óbvia, clara, mas não é. Eu vejo pessoas olhando tanto e reclamando das coisas que estão acontecendo aqui fora. E elas acham que o problema da vida delas é o cerco de Joabe. Elas acham que todo o problema da vida delas é o cerco de Joabe.
E o próprio Jó falou, não é esse o problema. Eu não sou seu problema. Seu problema está aí dentro. Isso aqui é só consequência. Só isso. É esse exemplo, o exemplo dessa mulher, é o exemplo da sabedoria. De alguém que, quando identificou o problema, agiu de imediato. Bem diferente de uma outra situação, quando aqueles caras vadios violentaram a mulher daquele levita, e os benjamitas não quiseram entregar aqueles homens para as autoridades de Israel. Então, eles atraíram uma guerra terrível, e sofreram perdas terríveis, e mais tarde você vai vendo. Os homens, depois foi feito um juramento, não podiam dar mulheres para os benjamitas, e a tribo começou a acabar, porque não multiplicava mais, por falta de esposas, porque eles tinham feito um juramento que ninguém ia dar esposa, e aí tiveram que criar uma estratégia para que numa festa eles fossem e pegassem as moças quando estivessem dançando, sequestrassem, porque eles não podiam ceder. E aí então aquilo foi assim, anos depois eles ainda viviam aqueles problemas, por conta daquela situação. Porque quando foi dada a oportunidade deles resolverem um problema, eles não quiseram resolver. Eles preferiram pagar para ver, e uma guerra enorme foi levantada, gente demais morreu, porque eles não quiseram entregar. Se não me falha a memória, acho que 4 homens, que agiram completamente diferente daquilo que era costume em Israel. Tanto que eles mesmos disseram, isso não acontece em Israel. E eu gosto dessa frase, porque o povo de Deus não faz esse tipo de coisa. Não, se é de Deus, não faz isso aqui. Mas aqui no caso dessa cidade, em Abel, essa mulher se posicionou. E ela não aceitou um retrocesso nas conquistas que eles tinham e que já tinham sido estabelecidas. E eu amo quando a Bíblia diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E esse retroceder aqui, você retrocede na fé, naquilo que você sabe que é o correto, você vai retroceder na vida. Isso é fato. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, porque quem retrocede é destruído. Mas dos que creem e são salvos. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando que a vida é de altos e baixos, que vai um pouco para frente, depois está voltando. Exatamente essa história ilustra direitinho o que acontece. Por que Davi viveu tanta desgraça? Porque ele acabou acolhendo no coração dele um sentimento, um comportamento que fez com que ele tivesse perdas irreparáveis. Você vê que foi o que ele deixou lá dentro. Quando ele deixou entrar, ele passou por cima de tudo que ele sabia. As coisas, elas não acontecem simplesmente assim, do nada. Não é incomum você encontrar pessoas
dizendo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, eu não sei por que aquilo outro está acontecendo comigo, eu não entendo isso e aquilo. Normalmente, as pessoas que se colocam dessa maneira, não é que elas não sabem, elas sabem, porque o Espírito Santo não deixa ninguém enganado. É que o orgulho é muito grande para admitir as escolhas que foram feitas, e muitas vezes é mais fácil, mas é estúpido, se colocar como uma vítima das circunstâncias, do que, e assim então, coadjuvante e não protagonista da própria vida. Espera aí, a vida é minha. Deus trabalha de forma individual. O que eu planto, eu colho. Eu presto contas da minha vida a Deus. Deus trabalha de forma individual. Então, como que o problema pode estar fora? Como? Não tem como o problema estar fora. Eu estou buscando respostas fora quando, na verdade, só eu respondo algumas perguntas para mim mesma. Que semente eu tenho lançado do solo da minha vida? Quais têm sido as escolhas que eu tenho feito? As decisões que eu tenho tomado? Eu realmente acredito naquilo que eu estou lendo? O que eu venho fazendo? Quais são as minhas intenções e motivações? No que eu realmente creio? Eu faço perguntas, eu vou ter resposta se eu for sincera. Eu vou dar a resposta. Como é que eu penso? O que eu durmo e acordo pensando? O que sai de mim quando eu sou contrariada? O que está no meu coração? O que eu acolho no meu coração? O que normalmente sai da minha boca? O quê? O que eu falo? Como eu ajo quando ninguém está vendo? Como eu lido com as pessoas? Como eu trato as pessoas? São perguntas que eu posso dar resposta e saber muito bem. Eu sou uma pessoa sincera. Eu falo nas costas. Eu sou uma pessoa verdadeira. A minha fé é uma fé sincera ou é uma fé fingida? No que eu realmente acredito? Quais as minhas intenções para com Deus, para com as pessoas? À medida que eu vou respondendo as perguntas, eu vou obtendo respostas se eu realmente decidir, se eu tiver uma decisão tomada de que eu quero vencer, eu vou pontuar. Mas não é do lado de fora, é do lado de dentro.
Porque o Joabe era consequência do que eles tinham deixado entrar. E o que eles deixaram entrar? Uma coisa inútil, sem valor, demoníaca, arrogante, louca, que causava destruição. Porque o mais pesado disso tudo era a rebelião. O título está lá, a rebelião de Seba. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Eu poderia falar sobre rebeliões e rebeliões. Em situações em que a terra engoliu pessoas que estavam em rebelião vivas. Absalão foi assassinado porque estava em rebelião. Mais tarde, Joabe foi assassinado porque estava em rebelião. Você vai encontrar pessoas e pessoas em rebelião. E sempre tendo um fim desastroso. Todas as pessoas que acolhem esse espírito no coração, elas começam a ter consequências, porque é um espírito que leva a sua vida a desmoronar. Agora, eu questiono, antes Davi era o grande rei, agora não temos nada a ver com Davi. Logo você vai ver esse próprio povo, que antes tinha ouvido Absalão, Seba, dizendo, espera aí, mas olha o que Davi fez. Nos livrou das mãos dos filisteus, e foram pontuando as coisas. Ou seja, quando aquele câncer foi tirado, aquela maçã podre que estava apodrecendo todo o resto da caixa, contaminando todo mundo. Então, Absalão já tinha morrido, agora Seba também morreu, foi morto. As pessoas começaram a voltar ao normal. Não, peraí, está errado isso aqui. Nós não podemos agir assim. Ele é ungido, ele é um rei. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, eu quero saber qual a vontade de Deus para mim. A Bíblia diz assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero muito estar no centro da vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas nós pulamos algumas partes que nós não podemos pular. Deus espera encontrar em mim e você um espírito grato para com Ele, tudo que Ele tem feito na minha vida e as pessoas que Ele colocou no meu caminho para me abençoar. A gratidão, a reverência para com Ele. O espírito da rebelião te leva a ser um questionador, um julgador, um crítico. E aí a pessoa vai se envenenando. E vai envenenando outros. E se não põe aquilo para correr, se não corta o mal pela raiz ou pela cabeça, igual fizeram com Seba, Joabe entra. Destrói com tudo. Por causa do Seba, aquela cidade ia ser destruída. E não tinha nenhuma dúvida. Ela sabia, tanto que ela falou, por que você vai destruir? Porque ela sabia, arruinar e destruir. Porque ela sabia que Joabe não perdia guerras. E era sanguinário. E se ele entrasse lá, não ia sobrar nada. Nada. E muitas vezes,
É exatamente assim que acontece na nossa vida. Eu deixo um sebo entrar na minha vida, logo eu sou cercada por um Joabe. E as consequências que vêm de fora é por conta daquilo que está escondido lá dentro. E se eu não corto depressa esse mal, a cabeça desse seba, e mostro, entrego para Joabe, para ele tocar a trombeta e deixar em paz, ele entra. E aí o que acontece? Ele entra para destruir, porque o diabo só mata, rouba e destrói. E uma vez que ele tem acesso à sua vida, ele consegue entrar, muito mais vai entrar. E aquela sequência, as consequências são danosas e você vai vendo uma sequência de perdas, de ruínas, coisas que vão... A minha vida vai desmoronando. Desmoronando. Então, a falha, a gente sabe que nunca está em Deus, não está em ninguém. Um dos grandes problemas das pessoas é não assumir responsabilidade. Eu preciso assumir responsabilidade pela minha vida, porque eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida, pelos seus resultados. E isso é tão claro na palavra de Deus. Nós vemos desde lá de Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e um ficou jogando a culpa, Adão para Eva, a Eva para a serpente, e aquilo não mudou nada. Porque todos tiveram consequências e foram expulsos do paraíso. Então, assim, o não assumir responsabilidade só estende o processo de ruína. Eu me colocar numa posição como o senhor do tanque de Betesda, você quer ser curado? Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e anda. Jesus estava dizendo, você é responsável. E chegou a hora de você se levantar. É você se levanta e você carrega a sua maca. Ninguém vai carregar você. É você quem carrega a maca. E assim por diante você vai vendo na palavra. Quando uma pessoa tem uma decisão tomada, nada vai tirá-la do eixo, do lugar dela. Quando alguém fala assim, alguém me prejudicou nisso, naquilo outro. Não cabe. Não cabe, porque assim, quando você lê a Bíblia, o próprio Davi fala no Salmo 27, ainda que um exército se levante contra mim, eu não vou temer. Você encontra Pedro tentando persuadir Jesus, convencer Jesus que ele não devia ir à cruz. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, só as coisas de homens. E por aí vai, nós vamos encontrar na palavra de Deus gente, quer uma pessoa que mais foi perseguida e passou por coisas como José? Quem pôde impedir a vitória do José? Ninguém. Quem pôde impedir a vitória do Davi? Ninguém. Ninguém pode impedir minhas vitórias. Ninguém vai poder tirar alguma coisa de mim se eu me determinar. Eu posso até passar por situações desagradáveis, mas eu vou vencer, dia após dia, porque eu entendi, e cada cristão tem que entender isso. A responsabilidade é de cada um individualmente.
de se posicionar. O diabo só tem poder na vida daquele que dá legalidade a ele, que dá poder a ele. Se eu entregar o meu poder para o diabo, ele vai ter poder sobre mim. Mas se não, eu tenho poder e autoridade sobre ele. Uma pessoa, o que a Bíblia fala? Que me pode fazer um simples mortal. Então eu não tenho que ter medo de diabo, eu não tenho que ter medo de homem. O diabo pode me fazer mal? Não, ele pode tentar muita coisa. Porque ele só mata, rouba e destrói. Mas se eu estou firmada no Senhor, ele pode causar situações, mas eu vou prevalecer. Você vai prevalecer. E ele vai ser sempre derrotado. Pessoas podem se levantar? Podem. Mas o mal triunfa? Não. Na vida do justo, não. O justo prevalece. Mas tem que ser justo. Comportamento justo. O justo permanece. O justo prevalece. Perseguições se levantam? Claro. Isso sempre. Sempre vão se levantar. Perseguições, situações injustas, situações, elas se levantam. Mas nós temos a promessa que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Isso é fato. Então, como que eu reajo diante dos problemas? Confiando em Deus, resistindo. Eu tenho certeza, eu sou mais que vencedora. Operando Deus, ninguém pode impedir. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Pronto. Queridos, preste atenção. Perto de Deus, o diabo é uma moça. Entendeu? Uma donzelazinha. Perto de Deus. Eu vejo as pessoas atribuindo tanta força ao diabo. Ele tem? Tem. Ele tem força. Mas preste atenção. Se a proteção de Deus está na minha vida, o diabo não tem como fazer alguma coisa e me destruir. Mas se Deus tirar a mão dele de cima de mim, aí o assunto mudou. Aí o assunto mudou. Deus é o Todo-Poderoso. Não o diabo. O diabo é como um cachorro na coleira. Ele vai até onde Deus permite. Vai ver a história de Jó. Ele vai até onde Deus permite. Se Ele permitir, vai até ali. Você vai até ali. Deus é o Todo-Poderoso. Então, lembra da história de Balaão, que ele tentou, foi num monte, foi no outro monte, foi no outro monte, levantou altares e ofereceu sacrifícios lá com Balaque. Ele só era obrigado a abençoar, abençoar, abençoar. Não vale encantamento sobre Israel. Ele era obrigado a abençoar. Aí, quando ele viu que não tinha, ele era mercenário. Em Judas, você vai ver, escrito lá, os 3 exemplos, né? Caim, Corá e Balaão. Balaão representa o mercenário. Corá, a rebelião. O Caim, a amargura, o invejoso, aquele que se entrega aos sentimentos miseráveis. Nós vamos ver também o Senhor chamar o Esaú, que trocou coisa tão grande por causa de um prato de lentilhas.
ser chamado de um imoral, que dominou, definiu a vida dele, alterou o destino dele por causa de um prato de lentilhas, quer dizer, tudo foi definido pelo estômago. Vontades, sentimentos, emoções. Então, nós vamos ver Balaão, quando ele viu que ele não podia, ele vira para Balaque e fala assim, ó, esquece, só tem um jeito, só tem um, é fazer esse povo virar Deus e Deus ficar contra eles, aí você tem poder para derrotá-los. Do lado de fora a gente não consegue, a gente tem que infiltrar algo lá. A gente tem que botar lá dentro, porque do lado de fora a gente não consegue. Porque lá dentro está fechado. A gente precisa colocar o mal lá dentro, de maneira que eles abracem o mal. Te dou um conselho, está escrito. Envia mulheres moabitas para seduzir os caras. E aí leva eles a adorar Baal e a se prostituir com elas. Aí Deus vai irar com eles. Aí Deus vai tirar a proteção deles, você vai poder arruinar com eles. Dito e feito. Mandou, os caras não aguentaram, acolheram, deixaram, inclusive, aquela bagunça toda entrou no acampamento. A Bíblia diz que irou a Deus. E aí a gente já sabe a história, uma praga mortal tomou conta daquele lugar e foi uma devastação. Mas o próprio Balaão, o corrupto, o mercenário, falou, esqueça, do lado de fora a gente não consegue nada, nós temos que botar lá dentro. Então, você está preocupado com o lado de fora? Seu problema nunca é o que está do lado de fora. Nem o meu, nem o seu. Nosso problema não está... Os fatores externos, as coisas aqui, não, que a gente trata e olhamos sem clareza nenhuma e já... esse é o meu problema. Eu não sei porque que isso está acontecendo, se aquilo aqui... Você não pode procurar fora. Joabe disse, esse não é o problema. Não é esse o problema. Aqui, ó, no 21. Não é esse o problema. Eu não sou seu problema. Eu sou a consequência do que você deixou entrar aí dentro. Então, muitas vezes, nós vivemos uma vida, né, e esses questionamentos e perguntas, oh, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? E não sei o quê. E a resposta está aqui. Por que a Bíblia diz assim, em Provérbios 4? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que eu deixo entrar no meu coração, o que o salmista disse? Escondi tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que Jeremias falou? Deus, através de Jeremias, o coração é enganoso, sua doença é incurável. O que Deus falou lá pelo profeta Obadias? A arrogância do teu coração te enganou. A arrogância do teu coração te enganou. A arrogância engana as pessoas. Porque elas ficam cegas por sentimentos assim. O que está lá em Pedro?
o Senhor se opõe aos orgulhosos. Ele frustra. É Deus, não está lá, não é diabo. Não é diabo. Eu estou frustrada, eu estou arrebentada. As coisas estão despencando. E muitas vezes é o próprio Deus que vem e põe a mão no teu peito e diz: daqui você não passa. Porque Ele dá graça, favor aos humildes. O humilde tem graça. O humilde tem favor. O orgulhoso não. O orgulhoso tem frustração, tem oposição, e não é do diabo, é de Deus. Quem se opõe ao orgulhoso, quem frustra o orgulhoso, quantas vezes eu encontrei com pessoas que faziam essas queixas, e à medida que eu fiz perguntas, a pressão interna, porque não é uma pressão externa que funciona. Na verdade, se eu te der uma pressão, você vai esconder ainda mais o que está dentro de você. Mas quando eu faço perguntas para você, eu causo uma pressão interna. E essa pressão interna, que é a que Deus faz na gente, é que nos faz encarar a verdade sobre nós. Quando você chega com os dois pés numa pessoa e aponta todos os erros, as coisas delas, a tendência dela é, por medo, é esconder, ou muitas vezes te convencer que é a mais miserável da face da terra, e por aí vai, cada um, ou reagir com agressividade, sei lá, cada um tem um. Mas quando você faz perguntas e a pessoa é obrigada a responder aquilo que acontece com ela, você causa uma pressão interna. Por isso que você vai ver Jesus fazendo sempre perguntas. Senhor, isso, aquilo, me responda isso que eu te respondo isso. Se você não me responde isso, eu também não respondo isso. Você vai ver perguntas. Responda. Eu sempre acho muito engraçado que até o título da história é o cego Bartimeu. Parece que o primeiro nome do Bartimeu era cego. Até está no título. Está lá, o cego Bartimeu. Não era nem Bartimeu, era cego, o cego Bartimeu. Então, aquele é o cego Bartimeu. Então, até o nome já tinha ficado. O primeiro não era nem Bartimeu, era cego. E Jesus ainda pergunta para o homem: o que você quer que eu te faça? E às vezes a gente olha e pensa assim: não tem sentido. Não tem sentido ele chegar e perguntar para o senhor do tanque de Betesda, 38 anos, você quer ser curado? Tem. Tem todo sentido, porque você vai ver que do Bartimeu saiu o quê? Eu quero ver. Ele era cego e era mendigo. Ah, não, pode deixar cego mesmo, eu só não quero mais ser mendigo. O que você realmente quer? O que você quer? Você está berrando do jeito que você está berrando aí, o que você quer? Eu quero ver. A sua fé te curou, a sua fé mudou sua vida. E a Bíblia diz que ele passou a seguir o Senhor, glorificando, não foi mais mendigo, mudou de vida. O que
o senhor do tanque de Betesda respondeu: você quer ser curado? Depois de 38 anos, num lugar para ser curado, cheio de gente igual ou pior que você, você quer ser curado? O que saiu? O que saiu? O que saiu? Saiu exatamente o que estava dentro dele. Saiu exatamente o que estava dentro do Bartimeu. Eu quero ver. Era o que estava dentro dele, era o que ele queria, era o foco dele, era o que ele perseguia. Eu quero ver. O que saiu do senhor do tanque de Betesda? Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. Não saiu, é tudo que eu quero ser curado. Eu vim para cá, é o meu sonho de vida, é tudo que eu quero. Não! Ninguém me ajuda. E sempre tem alguém que passa na minha frente. Ou seja, o que saiu dele? Vitimismo. Muitas vezes que você conversa com uma pessoa, o que sai dela? Vitimismo. É o meu sofrimento, é o que eu sofri, me perseguem, estão contra mim, não me ajudam, não me amam. Ou seja, esse é o foco da pessoa. Muitas vezes a síndrome da perseguição, da injustiça. Você vê que a resposta está sempre para algo externo. Ninguém me ajuda e sempre tem alguém que passa na minha frente. Resposta errada. A resposta está em você. Levanta, pega a tua maca e anda. Você é responsável. Quando Jesus disse levanta, ele não disse nada diferente disso. Levanta, levanta. Você levanta. Falar para um aleijado, levanta. Nos dias de hoje, com o vitimismo que está aí, que falta de sensibilidade. É por isso que está o mundo quebrado do jeito que está. Que falta de sensibilidade falar assim com um pobre homem. Foi isso que mudou a vida dele. E ele tinha uma história. E pelo jeito passado dele, as escolhas que ele fez ao longo da vida não foram nem um pouco saudáveis, porque Jesus depois encontrou com ele e disse: não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. O que Jesus estava dizendo para ele? As suas escolhas colocaram você nessa situação. Não volta a viver como você vivia antes, que você pode ficar pior. O que é pior? O que pode ser pior que ser um aleijado, 38 anos num tanque, quase 40 anos da vida, perdidos, se vitimizando, lambendo feridas, e quando Jesus pergunta, quer ser curado? O que se espera que uma pessoa que é aleijada, não sei por quantos anos, foi num lugar onde tinha um monte de gente também deficiente, esperando cura? Tudo que eu quero. Mas a boca fala do que está cheio o coração. Ninguém me ajuda, sempre tem alguém que passa na minha frente. Ou seja, saiu vitimismo. Um sentimento de injustiça. Né? A minha vida é uma injustiça só. Observe que ninguém me ajuda. E Jesus deixou bem claro que a solução para a vida dele não tinha a ver com alguém ajudá-lo. Nem com essa ideia de que alguém tem que parar de crescer, de viver, para eu poder fazer alguma coisa boa na minha vida. Porque tem gente que vive assim. Só tem um meio dele vencer na vida. Se alguém der algo para ele, se alguém ajudar ele, ou se pararem de crescer para ele poder alcançar. Ou seja, se alguém ganha, eu perco. Estão sempre tirando de mim. Não há possibilidade se não for por esse meio. Alguém me ajudando e não passando mais na minha frente.
Essa é a mentalidade de gente que vai ficar uma vida inteira. Porque a maior paralisia daquele homem não era física. Como os problemas da vida da gente, que a gente olha e vê, não são os nossos maiores problemas. Esses problemas são consequências daqueles que muitas vezes nós não queremos ver e ignoramos. São dos sebas que nós acolhemos e nós só enxergamos Joabe do lado de fora, que montou uma rampa para poder entrar e tomar a cidade e destruir com todo mundo. Então eu enxergo Joabe e não enxergo Seba. Observe que parece que essa mulher não tinha, dá-me a ideia de que ela nem sabia que Seba estava lá dentro. Mas ela sabia que Joabe estava lá fora. E quando ela foi falar com Joabe, e Joabe disse, não é o problema é o que você acolheu aí dentro. Ela foi sábio bastante para falar com ele, sábio bastante para levar um bom conselho para aquelas pessoas de lá e dizer, entrega esse cara, vamos tirar esse problema daqui, vamos tirar essa coisa inútil, sem valor, essa destruição, esse demônio, vamos tirar essa rebelião daqui de dentro, vamos tirar essa arrogância, essa loucura, seja lá o que for, porque Seba representava tudo isso que é o que representa Belial. Vamos tirar esse ímpio daqui, então vamos tirar essa impiedade, essa iniquidade, essa atitude errada, essas coisas inúteis, essas coisas sem valor, vamos tirar essa rebelião que está secando os meus ossos. Vamos tirar. Vamos assumir que tem um Seba aqui dentro e que precisa cortar o mal pela raiz. Eu preciso admitir. Ela foi lá, ela viu, tem um Seba aqui dentro. Tem que cortar a cabeça desse cara e jogar para fora. Jogar isso fora. Quando jogaram a cabeça, Joabe tocou a trombeta, foi embora, a paz voltou, está tudo certo, e terminou bem para aquele lugar. O que era para ter terminado com a chacina, terminou todo mundo bem. Por quê? Porque não hesitaram em tirar o problema que estava causando tudo aquilo. Porque o problema estava dentro, fora era só consequência. A Bíblia diz assim, ó, amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações. Estendam, não impeças. Alonga as tuas cordas e, falem comigo, firma bem as tuas estacas. NVI diz, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Falem comigo, não impeça. Aí continua, estique suas cordas. E aqui, ó, vamos de novo. Firme suas estacas. É para ampliar a tenda. Ai, eu não entendo, é para eu crescer ou não é para eu crescer? Meu filho, é claro que é para você crescer. Criança que não cresce é doente. Tem algum problema, qual é o normal? Que cresça, vai espigando, não é assim? O normal é que cresça. Tudo na vida tem que crescer. Quando seu cabelo para de crescer, tem um problema. Quando a sua vida para de progredir, tem um problema. Você vai encontrar na Bíblia, faça você mesmo seu levantamento. Cresça, progrida, amadureça. Tem que crescer.
Amplia o lugar da tenda. Estica. No outro versículo ele vai falar: cresça para a direita e para a esquerda. Mas firme as estacas. Estacas firmes. Porque se eu cresço sem firmar minhas estacas, sem ter um fundamento forte, uma casa construída na areia, ela vai ruir. Tem que crescer, tem que esticar. Mas a recomendação é clara: firma as estacas. Porque aqui está a resposta. Não era para eu receber a palavra. A palavra não falha, eu falho. Você falha, a palavra nunca falha. Eu sempre lembro de Josué prostrado, acabado com aquela derrota que sofreram de Ai. E lamuriando: por que o Senhor deixou esse povo atravessar o Jordão? Por que o Senhor permitiu isso na nossa vida? Não era melhor a gente ter ficado do outro lado do Jordão? Agora vim para cá passar uma vergonha dessa? Agora todos os moradores dessa terra vão vir para cima de nós? Por que uma derrota vergonhosa dessa? O Senhor Deus só disse uma coisa para ele: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou. Tocou em coisas consagradas, escondeu, levou para dentro do acampamento. O seu problema, Josué, não é atravessar o Jordão. Esse não é o problema, rapaz. Vocês acabaram de vencer Jericó, que era impossível. O problema é que eu tirei a unção de conquista de vocês. Porque vocês levaram para dentro do acampamento. O problema de vocês não é o que está fora. Ai, a vilinha de Ai derrotar vocês vergonhosamente é só consequência do que vocês botaram dentro da tenda de vocês, dentro do acampamento. Então, nós temos que ter maturidade o suficiente para não ficar lamuriando, com ladainhas, com vitimismo, procurando um culpado para as nossas mazelas, questionando a Deus, questionando a igreja, questionando o fulano de tal, questionando não sei mais quem. Se eu acolho um seba na minha vida, e o que significa seba? Rebelião, coisa inútil, sem valor, que causa destruição, ímpia, louca, arrogante. Eu vou ter um Joabe sanguinário cercando a minha vida. Se eu mexer nas coisas consagradas a Deus e botar dentro da minha casa, na minha vida, se eu desobedeço a Deus e levo isso para dentro do acampamento, eu vou passar vergonha com a vilinha miserável de Ai. Eu começo a perder até para Ai.
Depois de ter vencido Jericó, vencido Og, vencido Seom, vencido os reis mais assombrosos, vencido o Faraó, eu perco o pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Depois de eu ter avançado tanto e podendo estabelecer minhas vitórias, eu retrocedo. E Deus não tem prazer em quem retrocede, porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são abençoados, salvos. Não. Eu amo pessoas que não retrocedem nas suas vitórias, mas elas fazem o que é preciso para estabelecer suas vitórias, suas conquistas, seus avanços, que foi o que essa mulher fez. Porque não é normal você dar 2 passos para frente e 4 para trás. Não é normal, não é o curso natural, não é assim que funciona. Uma vez que você sai de um lugar, você não volta mais para ele. Uma vez que você vence um processo, você não volta mais para aquilo, porque Deus não é um Deus de confusão. Uma vez que Deus te promove, não tem perigo de você sair de lá. Olhe os homens que foram promovidos. Quem perdeu o seu lugar? Os desobedientes. Vai ver se alguém tirou José do lugar dele. Vai ver se alguém pôde tirar Moisés do lugar dele. Vai ver se Davi deixou de ser o rei Davi. Se um homem te promove, se alguém promover você, ele também pode tirar você de lá. Mas uma vez que Deus nos promove, estamos promovidos, pode vir o inferno inteiro, que não tira você de lá. Você pode ter guerras de cair, você vence todas. E por fim, no final daquela guerra, você ainda sobe um degrau a mais. Toda guerra que chega na sua vida, toda perseguição, seja injustiça, seja o problema que for, é para te alavancar, é para te promover, nunca para tirar algo de você. Nunca. Se tem crente perdendo, a culpa não é do pastor, não é da igreja, não é de Deus, não é de quem está do lado. A responsabilidade a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. Nós somos responsáveis. O que nós temos deixado entrar? O que nós temos acolhido no nosso coração? Espera aí, em nome de Jesus, se você chegou com uma mente religiosa, você tem que se livrar dela. Com uma mente vitimista, você tem que se livrar dela. Você não é coitado, nem coitada, nem está em desvantagem, e você não perde guerra. Se você perder, tem algo errado, algo que você deixou entrar que você não devia. Você pode ter desafios? Pode. Você pode ter luta? Pode. Derrota não. Derrota não. Muitas lutas, muitos desafios, muitas guerras? Sim. Derrotas não. E todas as guerras, todos os problemas, todos os inimigos que você enfrentar é para te alavancar. Todos. E você vai ver que no final, você vai para um lugar mais alto. Você vence aquilo, vai para um lugar mais alto. Vence aquilo, vai para um lugar mais alto. O problema é que as pessoas, elas não se estabelecem em Deus. E se você não se estabelece em Deus, você não se estabelece na vida.
que aquela mulher conseguiu manter a estabilidade daquele lugar? Manter o que tinha sido conquistado naquele lugar? Manter as vidas e o sucesso? Quando ela botou para fora o que eles tinham deixado entrar. Quando você põe para fora aquele mal que você deixou entrar, a buzina toca lá fora e o problema, aquela consequência se resolve. A consequência daquilo que eu deixei entrar. Então, assim, nós precisamos crescer. Nós precisamos encarar os fatos. Não fingir que não é comigo, que eu não sou responsável pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, pelas minhas semeaduras. Porque isso não é bíblico. Mas a resposta está sempre na questão espiritual. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando Deus deixa de ser a prioridade da vida de uma pessoa, as coisas começam a não ser mais acrescentadas, e aquelas conquistas começam a ser abaladas. É impossível um justo ser fracassado, andar em derrota, viver de altos e baixos. Toda pessoa que tem uma vida com Deus estabelecida e que cresce em Deus, ela cresce em tudo na vida. Porque a bênção do Senhor está sobre ela, acompanha a vida dela. Ela vê a ação de Deus na vida dela. O tempo todo. Ela sempre vai enfrentar muitos desafios. Mas ela sempre vai vencê-los. Então nós precisamos mudar essa mentalidade, porque ela está errada. Viver falando de luta, de problema, não dou conta, não sei o que está acontecendo comigo, e eu perdi isso porque fizeram isso comigo, e isso é... Não. Isso é coisa de quem não conhece a palavra. Isso é um assunto de quem não está sendo sincero, não está assumindo responsabilidade. De jeito nenhum. Porque quando você realmente conhece a palavra, a primeira coisa que você vai entender é que você é responsável. Quem conheceu a luz, quem recebeu a luz, tem responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo exemplo que nós, o que nós causamos nas pessoas lá fora. O tipo de gente que nós somos em casa, no trabalho. Gente, eu lido com pessoas há muitos anos. A quantidade de testemunhos que eu já ouvi, assim, diversos, de gente que era crente há 1 milhão de anos. Ninguém queria saber de nada. O dia que a pessoa realmente conheceu a Cristo, o dia que ela realmente passou a dar um bom testemunho, a família quis Deus. Eu não sei quantas vezes, assim, eu não sei mesmo, eu ouvi isso da boca de pessoas, especialmente de mulheres. Quando eu mudei, eu impactei as pessoas. Porque o que é mais comum é um crente sem testemunho, sem testemunho. A resposta que a pessoa dá para os familiares, para amigos, para os colegas de trabalho, é de igual para igual. É um ímpio falando com outro ímpio.
Um ímpio falando com outro ímpio. Esse é um grande problema. Um problema que nós vivemos e que eu lamento. É muita gente se apresentando como cristão, como evangélico, mas, assim, não representa Cristo em nada. Não tem palavra, não fala a verdade, não impacta, porque é igual. É um problema dentro de casa, é difícil de convivência. Só foi para a igreja. Aí o que os familiares, os amigos, as pessoas pensam? Eu vou querer isso aí para mim? Vai para a igreja, volta pior. Vai para a igreja, volta pior. Eu lá vou querer isso? Minha mãe foi para a igreja, eu não vi mudança nenhuma. Minha mulher foi para a igreja, não vi mudança nenhuma. Meu marido foi para a igreja, não vi mudança nenhuma. Ué, esse cara trabalha aí, essa mulher trabalha aí, diz que é crente. É a pessoa mais difícil de convivência. Pessoa difícil de lidar. Eu vou querer isso aí para mim? Como é que uma pessoa que não dá bom testemunho vai falar o que de Cristo para alguém? Você fala o que de Cristo para alguém? As pessoas esperam ver uma diferença, um comportamento diferente. Se eu falo de Jesus, eu tenho que mostrar esse Jesus. E aí, quando não se vê nada disso, por que alguém vai querer? Não tem como querer. E o que muitos crentes não entendem, que eu lamento também, por não buscarem ouvir a palavra, é que cada crente é responsável pelo sangue de cada pessoa que cruza o caminho. Isso é bíblico. Cada mau testemunho que você dá, cada pessoa que você escandaliza, que você não representa bem a Cristo, a maneira como você está impactando essa pessoa, se é negativamente, está voltando esse peso para a sua própria vida. Você é responsável. E tem gente que não está dando conta de carregar mais. Porque fala que é de Deus, fala isso, fala aquilo, vai para a igreja, vai não sei o quê, mas zero de testemunho. Zero. Queridos, o crente, o justo, fala a verdade, é verdadeiro, é sincero. Não tem hipocrisia. O crente tem palavra, tem honestidade, tem integridade. Ele não é perfeito, mas ele também não senta em cima dos seus erros, ele não joga para debaixo do tapete. Ele admite, ele pede perdão, ele se desculpa, ele repara. O crente, ele anda na justiça, ele tem um padrão moral alto, o nível de integridade dele é total. Ele perde, mas não deixa alguém perder. Ele se prejudica se for necessário, mas ele não vai deixar alguém ser prejudicado, porque ele sabe o que aquilo representa diante de Deus. Ele entende que a maior perda da vida dele está relacionado à vida dele com Deus. Ele perde dinheiro, ele perde o que for, se for necessário, mas ele, não, deixa isso quieto. Eu não vou. Eu não aceito escandalizar, eu não aceito me colocar numa situação dessa. Eu sei que eu sou responsável, e o preço maior que eu vou pagar não é disso aí não, isso aí não é nada. Isso não é nada.
perto do que eu posso perder com Deus. Não, eu quero ter uma vida estabelecida com Deus. Então, assim, o meu comportamento, o seu comportamento, tem que ser sempre um comportamento que se diferencia. O que normalmente as pessoas fariam, nós fazemos diferente. Completamente diferente. Então, nós vamos tomar uma decisão aqui hoje de tirar o seba para fora, cortar a cabeça dele. E você vai ver como situações que nós estamos olhando para fora muitas vezes. O nosso problema é o Joabe, nosso problema não é o Joabe, ele é a consequência do que eu acolhi aqui dentro. Vamos colocar de pé, a mão no coração. Aquela atitude daquela mulher desfez aquele laços de morte que cercaram aquela cidade. Eu amo pessoas, e eu disse isso algumas vezes nessa reunião, que não retrocedem nas suas vitórias, porque elas fazem o que for necessário para estabelecer todas as suas conquistas, tomando decisões radicais quando são necessárias. Qual é a decisão que nós temos que tomar? Deus espera que jamais retrocedamos em absolutamente nada. O que representa o seba? Vamos falar com o Senhor? Você lembra que é para ampliar? Para crescer? Nada deve ser um impedimento? Não impeça, não impeça. Mas lembre-se que é fundamental firmar bem as estacas. Você vê que parecia óbvio que o problema era Joabe, mas o problema era Seba. Joabe só era consequência, não esquece disso. Seba, o chamado filho de Belial, que significa o sem valor, inútil, rebelde, que causa destruição, arrogante. Quantas coisas sem valor, inúteis, que nós deixamos entrar e que começam a atrasar a nossa vida e destroem com a nossa vida. Rebelião é um espírito, é um demônio que entra e toma o coração, e a partir daí a vida da pessoa começa a desmoronar. Corta o mal pela raiz, corta a cabeça, joga fora, enquanto tem oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa muito importante, guarda isso. Quantas vezes a palavra vem, e ali nós temos a oportunidade, é um portal aberto, para a gente resolver um problema. Mas você vai ouvir eu falar isso sempre. Quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. Então eu fico vendo pessoas que muitas vezes se encontram com Joabe cercando a sua vida. Muitas vezes você encontra alguém com situações que a vida está desmoronando, a vida até desmoronou, mas aquilo não aconteceu do nada. E com certeza, mensagens anunciaram, mensagens, olha, resolve isso, vamos resolver, vamos tirar esse seba daí de dentro. E você vai ver, o Joabe vai tocar a buzina, vai. Essa mulher é um grande exemplo de sabedoria. Ela buscou saber e ela resolveu o problema.
todos foram beneficiados. É maravilhoso isso. Maravilhoso. Quais as decisões que nós vamos tomar? Às vezes a gente acha até que é uma coisa pequena, mas são as raposinhas que destroem quase com uma vinha florida. Às vezes simplesmente passamos por cima como que não é bem assim. É exatamente isso que o diabo quer que você pense. Não é desse jeito, não é bem assim. Mas a Bíblia diz, ora o Senhor fala de um jeito, de outro, ainda que você não perceba e queira ignorar. Mas antes Deus está sempre nos ajudando, anunciando, escuta, ó, eu sou o papai, eu sou seu Abba, eu te amo, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, vamos arrumar a casa, vamos limpar, vamos botar no eixo, vamos ajustar as coisas, vamos lá, papai está aqui para te ajudar, se você não estava vendo, é igual essa mulher, ô Joabe, mas como que você vai destruir? Essa é uma cidade conhecida como cidade sábia, uma cidade de um povo fiel, pacífico, sabe, tá tudo, o que você quer? Não estou destruindo, não vim aqui para destruir, isso aqui não é do nada, eu não sou o problema, é que você acolheu um seba, então peraí, eu vou jogar a cabeça dentro aqui, foi lá e falou com o povo, nós temos um problema, nós deixamos entrar um negócio que está trazendo problemas para nós, vamos resolver isso aqui, vou botar para fora. Cortaram a cabeça do seba, jogaram para o Joabe, ele tocou a trombeta e tudo se resolveu. A buzina. Então, você vê que é maravilhoso esse ensino. Ela não sabia por que aquilo estava acontecendo. Mas quando ela soube, ela resolveu e tudo terminou em paz. Então, muitas vezes, tudo que eu tenho que fazer é isso. Se eu não estou vendo, então eu vou a Deus, faço igual essa mulher, e Ele vai ter prazer em me mostrar. E quando eu ajo, por mais difícil que seja, porque é difícil cortar a cabeça, é difícil cortar algumas coisas pela raiz, o mal pela raiz. Tem coisa que é difícil você mexer, mas é preciso. Tem coisa que tem orgulho demais, tem arrogância demais, tem tanta coisa, mas é aí que está. Vamos derrubar isso tudo, porque não tem nada que pode roubar, que roube mais a nossa vida do que esses sentimentos. Em nome de Jesus. Vamos resolver. Porque naquele momento aqueles laços de morte foram quebrados, aquela fúria do mal foi destruída e aquele lugar permaneceu em paz. Deus quer que você permaneça sempre em vitória, que você estabeleça as suas vitórias, que você não retroceda em nada. Mas muitas vezes tem um seba roubando toda a nossa tranquilidade, as nossas vitórias, ameaçando a nossa vida. Vamos jogar isso para fora. Senhor meu Deus, ó Espírito Santo, toca profundamente, toca profundamente, toca profundamente, toca agora profundamente, vem Espírito Santo, toca profundamente, vai nas entranhas, no cerne da alma, no profundo desse coração, toca, Senhor, e que nesse momento Ele esteja arrancando das suas entranhas
essas coisas sem valor, inúteis. A arrogância, aquilo que causa destruição, aquilo que representa iniquidade, atitudes ímpias, que ela esteja arrancando agora, que ela seja capaz de se curvar humildemente como aquela mulher. Ouça tua serva. Os humildes mudam a história. Os humildes transformam situações. Os humildes são felizes. Os humildes herdam a terra. Os humildes são promovidos. Os humildes são favorecidos. Os humildes têm graça. Os humildes são honrados e promovidos. Eles podem não ser os mais capazes, os mais inteligentes, até mesmo os mais belos, mas eles são cabeça, estão sempre por cima, são bem-sucedidos, porque o humilde tem favor. Oh, Espírito Santo, que essa palavra entre com clareza, que ilumine o interior de cada um, que ilumine cada ponto cego, que as vendas caiam, que o espírito da destruição seja arrancado, que os sebas sejam retirados, em nome de Jesus. Que tudo que vinha causando derrotas na vida dela, nesse momento, seja derrotado, em nome de Jesus. Que ela esteja entendendo e arrancando, que ela esteja tomando decisões radicais, ainda que para a carne dela sejam decisões dolorosas, mas vão mudar o rumo da vida dela. Tem que ser agora, Senhor. Nos ajuda a arrancar de dentro de nós aquilo que está causando transtornos aqui do lado de fora. Porque muitas vezes só enxergamos o que está fora, mas o problema é o que está dentro. Quando nós resolvemos o que está aqui dentro, nós vencemos o que está aqui fora. Não tem inimigo que possa nos derrotar, que possa prevalecer. Eu peço um povo forte, um povo destemido, um povo corajoso, um povo que se levanta, um povo que te conhece, um povo maduro, um povo decidido a crescer, um povo que não se esquiva, um povo que assume responsabilidade, um povo que enfrenta seus desafios, um povo que age quando tem que agir, que mexe onde tem que ser mexido, que arranca o que tem que ser arrancado. E agora, Espírito Santo, toca nas entranhas de cada um de nós e nos ajuda a agir naquilo que é preciso. Que o quebrantamento tome conta dos corações. Que o espírito quebrantado, humilde, reverente, submisso, tome conta de cada um. Que arrependimento aconteça. E ao sairmos agora por aquela porta, possamos sair completamente diferentes, livres, sem nenhum resquício de seba na nossa vida, sem nenhuma ponta de rebelião, nenhum sentimento que trava e leva a nossa vida a desmoronar, com decisões firmes, convictas, tomadas, porque se nós somos livres para manter o seba, somos livres para cortar a cabeça do seba.
nós decidimos o que vamos fazer. Aquela cidade era livre para escolher manter o Seba ou entregar o Seba. Jogar pela muralha, do alto da muralha. Nós escolhemos o que vamos fazer. Se vamos nos livrar daquilo que causa tantos transtornos na nossa vida, ou se vamos continuar mantendo. O meu pedido, Espírito Santo, é que essa palavra tenha tocado profundamente esses corações sábios, abençoados, esses filhos amados, esse povo que é especial, é zeloso e que está disposto a praticar sempre boas obras. Um povo abençoado. E eu sei que aqui tem um povo diferente. Um povo determinado a andar, cavalgar nos altos da terra. E que não mede esforços para agradar o Senhor, para glorificar o Teu nome. Eu agradeço. Agradeço pela palavra, pela reunião e pelo resultado desse trabalho, pelos frutos. Muito obrigada por tudo. Eu abençoo o Teu povo e tomo posse de muitas boas novas. Porque uma decisão muda o rumo da vida da gente. A decisão de tirar Seba eliminou um problema que estava lá. Um problema fatal, um problema terrível. Isso para mim é incrível. Quantas coisas que nós resolvemos do lado de fora, quando resolvemos do lado de dentro. Obrigada, Senhor. Te amo demais. Amém, amém, amém.